E aí, tudo certo? A partir desse vídeo, então, vamos estudar fórmulas e funções do LibreOffice Calc, tá? Aqui na prática eu vou usar o Calc 6, que eu estou com ele aberto aqui, então a gente vai ver a apresentação, que está disponível para vocês em formato PDF. E eu vou praticar algumas coisinhas aqui com o LibreOffice Calc, ok? A versão 6, mas as fórmulas que a gente vai ver vale para qualquer versão, tá? Então, sem problemas aqui, tá? A gente sempre tem uma aula de apresentação focada na versão do teu edital, e aqui essa é uma aula mais genérica só sobre fórmulas. Afinal, fórmulas não depende tanto assim de versões, ok? Então, dando início aqui a alguns conceitos, tá? Primeiramente, esse carinha, esse retângulozinho que a gente está vendo, o nome dele é alça de preenchimento. Tá? A gente viu na nossa primeira aula de apresentação que temos as colunas representadas por letras e as linhas representadas por números. E aí a gente tem aqui a alça de preenchimento. Ele tem esse quadradinho aqui, que ó, quando a gente aponta o ponteiro do mouse nele, ele muda, né? E ó, a gente pode arrastar ele para selecionar. Para que a gente usa a alça de preenchimento? Para preencher, não é óbvio, né? Por exemplo, ó, a gente tem que ter, deixa eu ver que eu me confundo um pouco o Calc com o Excel. Ó, lá no Excel a gente precisa ter pelo menos 2 números preenchidos para ele fazer uma sequência. Aqui não, aqui a gente precisa de pelo menos um número, utiliza a alça de preenchimento e ele completa o resto, né? Ó, mais uma vez, ó. Clica em cima e arrasta, tá? Vamos ver com letras. Também podemos fazer com letras. E a diferença aqui é que com a letra, vamos fazer mais uma vez aqui, nesse caso ali ele repetiu, né? Ele não fez a sequência, ele repetiu. Ó, com os números, e é uma pegadinha que as bancas fazem, tá? Ela vai botar alguns valores, vai arrastar, vai perguntar e tal, quais vai ser os valores preenchidos, né? Com o número, quando a gente arrasta, ele completa automaticamente. Vejam que eu digitei 1, arrastei, ele foi até o 8, até o 5. Com letras não é assim, com letras ele vai repetir. Se a gente tem aqui, ó, como por exemplo, tínhamos, deixa eu apagar esse resto aqui, tínhamos A e B, e eu arrasto. Ele não completa C, D, E, ele vai repetir AB, AB, AB. Ó, a mesma coisa aqui, o A. Né? A gente pode preencher também alguns valores lógicos, como por exemplo, ó, segunda-feira. Eu estou fazendo assim, mas pode ser o oposto também. Eu estou fazendo na vertical, mas pode ser na horizontal também, tá? Vamos fazer mais embaixo mais um. Ó, janeiro. Eu fiz ali os dias da semana, né? Agora vamos... Ó, tem alguns preenchimentos lógicos que a gente consegue também. Ele também faz preenchimento com datas. Por exemplo, 1 de 01/2020. Tá, vou arrastar aqui, ó. Vejam que ele completou de 1 em 1, ó, 2 de janeiro, 3 de janeiro e assim por diante. Agora, se eu botar aqui, ó, 01/02/2020. Eu seleciono o resto aqui, ó, selecionei os dois e arrasto. Ele vai fazer a diferença. Vejam que a gente preencheu, né, os primeiros valores sempre tem que ser preenchidos manualmente pelo usuário. Depois a gente seleciona esses valores e arrasta. Preenchemos esses dois valores, 1º de janeiro de 2020, 1º de fevereiro de 2020. Selecionamos esses dois e ele não fez mais igual antes, ele não preencheu de dia em dia, ele pegou a diferença, que entre uma célula e outra tem uma diferença de um mês. E ele continuou seguindo, ó. Março, abril, maio, né, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, ok? Também serve preenchimentos, por exemplo, assim, ó, 10, 20, selecionamos os dois, e ele vai fazer a diferença, 30, 40, 50, certo? Nesse tipo de preenchimento, a gente sempre tem que ter 2 valores no mínimo, né, para fazer este preenchimento automático com a alça, tá? Temos as referências. A gente tem a referência relativa, que o nome da célula muda quando copia e cola ou arrasta. Sempre que a gente fala arrasta, e que a banca falar também em arrastar, é isso aí, é pegar a alça de preenchimento e arrastar ela. Como assim muda? Né? O que é uma referência? Vou colocar alguns valores aqui.
Opa, ele ficou como data? Deixa eu botar valor de número aqui. Formatar como data, menu formatar, formato numérico, geral. Alguns números aqui. O que é uma referência? É isso aqui, ó. Agora que a gente vai trabalhar de fórmulas e funções, é importante saber que toda fórmula inicia com um sinal de igualdade. Se eu escrever sem isso, né, vai ficar como texto, ele não vai fazer de fato a fórmula. Então eu tenho que identificar com o sinal de igualdade para identificar para o cálculo. Estou fazendo uma fórmula. O que é uma referência? Eu quero somar esses valores aqui, 1, 2, 3 e 4. Eu posso arrastar com o mouse e ele vai ficar de A1 a 2 pontos A4, tá? Isso é uma referência, A1 até A4. Aí a gente dá sequência aqui, fecha parênteses e ele realiza a soma. O que é importante saber também nessas questões de referência? Que de 2 pontos a gente pega um intervalo, anota aí no teu material. Tá? Cadê? Fugiu a caneta. Achei. 2 pontos, intervalo. Ponto e vírgula intercalado, talvez. Intercalado. Acho que esse é o termo, intercalado. Separadamente, intercalado, né? Eu somei aqui a soma de A1 até A4, tá? E ele somou, né? Vejam que tem esse retângulo azul. Digamos que eu coloque aqui ponto e vírgula. Agora ele vai somar A1 mais o A4. Ó. Vejam que agora ele ficou o A1 azul e o A4 vermelho, porque ele está indicando para nós quais são as células, as referências que a fórmula está trabalhando, tá? É assim que funciona. Isso aqui tem que prestar muita atenção, porque é muito comum as bancas cobrarem fórmulas, elas vão te colocar um valorzinho, alguns valores, vão colocar uma fórmula e vai perguntar qual é o resultado. E as bancas fazem pegadinha. Às vezes elas colocam, nesse exemplo aqui, elas colocam uma vírgula, vai somar A1 mais o A4, só que elas colocam na alternativa como se a pessoa fosse somar tudo isso, né? A1 mais A4 deu 5, 7, 8. Ela vai... Não, desculpa. Como ficam os 2 pontos? 5, 10. Ela vai colocar o 10 no intervalo, né? Ela vai colocar o 10 como alternativa, e vai estar errado, né? A alternativa correta será o 5, por exemplo, né? Então ela pode tentar te confundir 2 pontos com ponto e vírgula e tal. Isso é uma referência relativa, ok? O que significa referência relativa? Significa que quando a gente copiar, Ctrl C, Ctrl V, essa referência ela vai mudar. Vejam que aqui era A1 e A4, e aqui virou C3 e C6. Como é que isso acontece? Bom, aqui era A1 e A4, quando a gente vai para a direita, a gente soma as colunas, né? Então, se aqui era A1, aqui virou B1 e aqui virou D1. Quando a gente vai para baixo nas linhas, ela começa a somar, tá vendo? Por isso que o A1 virou... Por isso que o A, né, aqui era a coluna A, virou C. E aqui é onde era a linha 1, virou 3, porque ele foi 2 colunas à direita e 2 linhas abaixo, tá? Mais uma vez. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui está A1, né? E a célula vai para cá. Como é que tu vai fazer no momento? Vou colocar aqui, ó. Vamos desenhar. Essas canetas vive. A, B, C, D. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E pode acontecer da banca, ela te dá um valor, uma fórmula, e ela vai dizer, a fórmula foi inserida em tal célula e foi copiada para a tal célula, para outra célula. Digamos que, ó, A1, 2 pontos, A3, né? Digamos que ela está aqui, ó. A1, 2 pontos, A3. E ela foi
copiada e colada aqui. Deixa eu tirar minha cabeça da frente. Aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, se antes era A1 e A3, se antes estava a coluna A e foi para a coluna D, né, a gente vai somar, ó. Estava aqui, era A. Se fosse aqui, B, foi para cá, C, porque foi para a direita, então a gente soma. Então vai ser C. O A1, se aqui era 1, ó, 1 para baixo, 2, 3, 4. Aqui era 3, ó. Aqui era 3, né? Que é na linha 1 aqui, o valor era 3. Aqui vai ser 4, 5, 6. Tá? Isso é um valor relativo, porque ele vai mudar. Essas referências elas mudam quando copia e cola ou quando arrasta com a alça de preenchimento. Tá? Depois a gente tem as referências absolutas, que ela não muda quando a gente copia e cola ou arrasta. Outro termo que pode cair na tua prova, ela congela. Ok? Se a gente tem aqui, por exemplo, A1, a gente está congelando a linha 1. A gente utiliza o cifrão. A banca pode tentar te confundir, ela pode dizer que para te tornar congelar uma referência, vai utilizar, sei lá, o e-comercial, vai utilizar o sinal de porcentagem, vai tentar te confundir. É sempre o cifrão que vai congelar a célula, tá? Se a gente colocar o cifrão na frente do 1, ele vai congelar a linha. Se a gente colocar o cifrão na frente do A, ele vai congelar a coluna. Se a gente colocar o cifrão na frente da linha e da coluna, ele vai congelar a linha e coluna. Como assim, professor? Aqui, ó. Vamos voltar para aqui. Vamos colocar cifrão A1 e aqui cifrão A, cifrão 4, tá? Vamos copiar aqui, Ctrl C, e vamos colar aqui na coluna E, Ctrl V. Vejam como ficou, ó. O A, ele não mudou porque o cifrão está na frente. A coluna aqui que era A, mudou, mas permaneceu a linha 4, tá? Então, congelou. Se a gente não quiser mudar nada, tem que colocar cifrão na frente de tudo, ó. Opa, é cifrão. Aqui e aqui. Seleciona a célula, Ctrl C, seleciona aqui, Ctrl V. Vejam que até o resultado ficou o mesmo, né? Porque ele ficou exatamente igual, ó. Ele está congelado com o cifrão. Por que que antes ele mudava, né? Ó, por que que ficava 0? Porque ele mudava a referência, ó. Ele está ficando A6 aqui, D4 aqui, está vendo que está vazio aqui, ó. Essa nova referência, por isso que ficava 0, certo? Isso, então, é referência relativa e absoluta. Entre as fórmulas agora, a gente tem as fórmulas, primeiramente, o e-comercial, que vamos utilizar para concatenar, ok? Vamos aqui, concatenar. Concatenar é juntar tudo em uma única célula. A gente pode fazer isso, primeiramente, o jeito mais básico, digamos assim, é com o e-comercial. Como? Sinal de igualdade, porque a gente sempre começa fórmulas com sinal de igualdade. A célula desejada, e-comercial, outra célula desejada, e-comercial, a célula, e-comercial e a célula. E faz assim, é sempre e-comercial, a célula, e-comercial, célula, e-comercial, a célula, assim por diante, quantas células forem necessárias. Só que a concatenação, ela não fica bonitinha essa frase que nem ficou aqui, ó, o céu é azul. Ele ficou aqui porque eu dei uma tecla de espaço, ó. Eu dei o espaço, se eu apagar essa tecla de espaço, ele fica tudo junto, mesma coisa. Tá? Ó. E aqui não tem espaço porque eu tirei uma palavra. A gente pode fazer assim com concatenar, mesma coisa, a banca vai tentar te confundir. A gente pode fazer assim com e-comercial. A banca pode tentar te confundir, dizer que é com cifrão que se concatena, por exemplo, né? Ela vai tentar te confundir. Outra fórmula que a gente pode utilizar,
Função concatenar. Concatenar. A gente coloca célula e ponto e vírgula. Célula, ponto e vírgula. Célula, ponto e vírgula. Célula. Fecha parênteses. E concatena. Na função concatenar, a gente não pode arrastar e fazer 2 pontos, que nem a gente faz com as outras fórmulas, porque senão dá uma mensagem de erro. Ó. Função concatenar B2, 2.B5. Ele vai aparecer, nem apareceu mensagem de erro, mas ele apareceu uma palavra qualquer, que não é o que a gente quer. Para a gente fazer assim, a função concatenar, agora vem muita atenção, tá? Porque tem uma outra função que é a concat, que foi inserida, se não me engano, na versão 5 do Calc. E aqui a gente trabalha também. A função concatenar sempre tem que ser assim. As células separadas por ponto e vírgula. Sempre, sempre tem que ser assim, células separadas por ponto e vírgula. Se a gente quiser utilizar 2 pontos, a gente tem que utilizar a função concat. Tá? Essa função concat vai fazer isso utilizando 2 pontos no intervalo. Tá? Então, função concatenar, eu coloquei a versão aqui porque é um material de Excel, tá? Mas ignorem isso aqui. Concat, versão 5 em diante. 5 em diante. Porque na versão 5 anterior, né, utilizava apenas a função concatenar. A função concat pode utilizar 2 pontos. A função concatenar utiliza ponto e vírgula. Professor, mas se na versão 5 em diante a gente tem o concat, quer dizer que não tem a versão concatenar? Sim, tem a fórmula concatenar como eu utilizei aqui. Por que ela ainda está aqui? Por que nessas versões a gente tem 2? Tem o concat e o concatenar. Por questão de compatibilidade. Porque se tu tem uma fórmula feita lá no, sei lá, no LibreOffice 3, mas tu está com o LibreOffice 6 ou 7, tu tem que ter essa questão de compatibilidade. Tu ainda tem que ter essa fórmula para a planilha funcionar corretamente, ok? Então, essa é a diferença entre os dois. Agora, vamos ver sobre esquerda e direita. E não é política, a gente não trata disso aqui, tá? É de Calc. A função esquerda, ela vai pegar os caracteres à esquerda de uma palavra. E a sintaxe é simplesmente essa. O texto, né? Por exemplo, o nosso texto está aqui, ponto e vírgula e o número de caracteres que desejamos pegar. Ele deu um erro aqui. Sim, né? Porque eu botei simplesmente coisa, não botei a esquerda, bangolão. Aqui, ó. Agora sim, esquerda, abre e fecha parênteses, né? A célula ou o texto desejado. No lugar que está a célula aqui, a gente pode colocar o próprio texto desejado. Ponto e vírgula, o número de caracteres que desejamos. Ó, 2 caracteres à esquerda de Maria, MA. Temos também a direita, mesma coisa, ó, igual direita, a palavra, ponto e vírgula, o número de caracteres. 3 caracteres à direita, por exemplo. E ele pegou DRO. E a gente pode juntar, mesclar células, mesclar funções, fórmulas. Por exemplo, eu posso pegar isso aqui, e-comercial. Isso aqui, o que o e-comercial faz? Isso mesmo, ele concatena. E está aqui o nome do filho da Maria e do Pedro, Madro. Ou a gente pode escrever tudo aqui nessa célula. Tá? A gente pega igual, esquerda, Maria, ponto e vírgula 2, e-comercial, direita. Não precisa novamente do sinal de igualdade, porque a gente já tem o sinal de igualdade lá no início. Sinal de igualdade a gente insere apenas uma vez. Direita, abre parênteses, o nome do pai, ponto e vírgula, o número de caracteres à direita. E mesma coisa, tá? Essa foi, então, as funções de concatenação.